Bom, pessoal, estamos iniciando o segundo capítulo do nosso curso de tubulação, onde falaremos sobre meios de ligações entre tubos. Em meios de ligação entre tubos, nós temos ligação rosqueada, ligação por solda de encaixe, ligação por solda de topo, ligação flangeada e ligação de ponta e bolsa. Ligação rosqueada. A ligação rosqueada ela tem baixa resistência mecânica. A utilização de tubos Schedule 80 até o diâmetro de 1,5 polegadas e Schedule 40 para maiores, devido ao enfraquecimento da resistência em pontos de rosca. Por exemplo, se pegarmos um tubo Schedule 40 e fizermos rosca nele, no tubo até 1,5 polegadas, o que vai acontecer? O fio de rosca vai deixar a parede do tubo fina, comprometendo a condição de trabalho. Então, até 1,5 polegadas, utilizamos tubos Schedule 80, para que não haja esse problema. O único meio de ligação para tubos galvanizados, porém também utilizado em outros tipos de tubos. Por que o único meio para tubos galvanizados? Pelo fato de que se soldarmos os pontos de ligação de tubo galvanizado, o que vai acontecer? A solda vai comprometer a galvanização do tubo, fazendo com que tenha uma corrosão nesta área. Por isso, só utilizamos roscas em tubos galvanizados. Normalmente, utilizamos roscas do tipo BSP ou NPT. Acima de 2 polegadas, utilizamos em tubos de baixa responsabilidade, principalmente da categoria D. Roscas em tubos devem ser do tipo cônica. Necessidade de manutenção e fácil desmontagem. Então, utilizamos esse tubo onde vai ter uma manutenção um pouco mais frequente e para poder ter uma fácil desmontagem. Ligação rosqueada. Nós temos ligação com luva e ligação com união. A diferença entre as duas são a seguinte: na luva, você rosqueia a luva na extremidade de um tubo e a extremidade de outro tubo na luva. Isso na sequência de montagem do início para o fim da tubulação. Já a união, você rosqueia uma parte da união em uma extremidade de um tubo e a outra parte na extremidade de outro tubo. E depois faz essa ligação rosqueando a união. Desta maneira, você tem uma facilidade em trechos de manutenção. Para que você não tenha que desmontar a tubulação inteira, você coloca união em alguns trechos, onde você vai ter uma manutenção, por exemplo, onde vai ter uma válvula, e assim por diante. Nessas condições, utilizamos uniões. Ligação solda de encaixe e ligação solda de topo. Boa resistência mecânica, estanqueidade perfeita, boa aparência, facilidade de aplicação de isolamento térmico e pintura, nenhuma necessidade de manutenção, dificuldade nas desmontagens utilizando mão de obra especializada, pode ser empregada em toda a faixa de pressão. Normalmente utilizado solda de encaixe em tubos em até 1,5 polegadas, porém encontramos em diâmetros maiores, o mais comum até 4 polegadas. Já a solda de topo costumamos utilizar de 2 polegadas em diante. Tubos com espessuras menores que 3,16, utilizamos extremidade plana. De 3,16 a 3/4, chanfro em V. E acima de 3/4 de espessura, chanfro em J. Ligação por solda de encaixe. Nós temos dois tipos de ligações, com luva e com união, da mesma forma que já vimos em ligações rosqueadas. No caso da luva, nós soldamos a luva na extremidade de um tubo e o outro tubo na outra extremidade da luva. Já a união, nós soldamos uma parte da união na extremidade de um tubo e a outra parte na extremidade de outro tubo. E depois fazemos a ligação rosqueando esta união.
Em trechos onde não haveremos condições de desmontagem ou manutenção, nós utilizamos a luva. Em trecho onde teremos que fazer uma desmontagem com frequência por questões de manutenção ou outros motivos, utilizamos união pela facilidade de desmontagem da tubulação. Ligação por solda de topo. Neste caso, nós encostamos as duas extremidades de tubo e fazemos a soldagem. No caso de tubos com espessuras menores que 3,16, utilizamos a face plana, assim como estamos vendo aqui. Nos tubos de espessuras entre 3,16 a 3/4, nós utilizamos o tipo de solda em V, onde fazemos a solda em raiz e depois o preenchimento da solda. No caso de tubo com espessuras maiores que 3/4, nós utilizamos o tipo J, onde fazemos a raiz e depois o preenchimento do tubo. Tolerância de ajuste para soldas de topo. Como vocês podem ver, na ligação entre tubos de solda de topo, podemos ter um desalinhamento na hora de fazer essa soldagem. Esse desalinhamento, em norma, é permitido um máximo de 1,6 milímetros. Tá? E o excesso de tubo ou de solda nesse desalinhamento tem que ser retirado por esmerilhamento, deixando um ângulo de 30 graus no máximo. Ligações flangeadas. Neste tipo, nós fazemos a ligação entre duas extremidades de tubos com flanges. Como vemos aqui, nós temos o tubo, solda a flange. Por exemplo, essa flange aqui é uma flange de pescoço. Entre as duas flanges, na face delas, nós colocamos uma junta de vedação para a estanqueidade e fazemos a fixação dessas duas flanges com porca e parafuso. Este tipo de ligação também deixa uma facilidade para a manutenção ou remoção da tubulação. Ligações flangeadas. Tipos de flange. Flange integral, onde esta flange já vem com um pedaço de tubo. Flange de pescoço, onde a extremidade do tubo é ligada com a flange através de uma solda de topo. Flange sobreposto, onde a extremidade do tubo entra na flange e é feita uma solda em ângulo por dentro e outra por fora. Flange rosqueado, a extremidade do tubo é rosqueado à flange. Flange de orifício, esta flange é utilizada para a conexão de instrumentos de medição nessas duas extremidades. Flange de encaixe, a extremidade do tubo se encaixa à flange e é feita uma solda em ângulo do lado de fora. Flange solto, a extremidade do tubo é soldado a uma pestana ou virola através de uma solda de topo e a flange se desliza sobre o tubo, fazendo a fixação entre duas flanges através da pestana. Flange cego é colocado nas extremidades flangeadas, fazendo a estanqueidade da tubulação, não deixando passagem de fluido. E flange tipo anel, onde o tubo passa por dentro da flange, esta flange é chanfrada, onde é feita uma solda de penetração total. Acabamento de face de flange. Nós temos flange com ressalto, flange com face plana, flange com face para junta de anel, onde tem um rasgo na flange que se encaixa uma junta de anel. Flange, faces macho e fêmea, onde uma extremidade da flange tem um ressalto e a outra um rebaixo. Flange com face de virola ou pestana, que é o caso da flange solta. Raquete ou figura 8. Ela é colocada nas tubulações entre flanges para que seja feita a obstrução da passagem de fluido ou para que não tenha contato de fluido entre ambas as extremidades.
ou em questões de processo, onde nós temos a troca das extremidades da figura 8, deixando ora obstruído, ora com passagem livre. Curvas de limite de pressão versus temperatura. Como vocês podem ver, na parte inferior nós temos a régua de temperatura. Na lateral nós temos a régua de pressão admissível. Em tubulações, nós trabalhamos com classes de pressão de 150 libras, 300, 600 libras, 900 e assim por diante. Como vocês podem ver, a menos 40 graus Celsius, a classe de pressão de 150 libras tem um limite de pressão admissível de 20 kg por centímetro quadrado. Já com 300 graus Celsius, esse limite cai para 10 kg por centímetro quadrado. Vocês vão ver a mesma condição nas outras classes de pressão. Porém, qual a conclusão que nós chegamos? À medida que se aumenta a temperatura, a nossa pressão admissível diminui. Sendo assim, a nossa pressão de trabalho, de operação de um projeto, também diminui à medida que se aumenta a temperatura. Materiais para flanges. Na especificação ASTM para flanges forjados, nós temos ASTM A105, aço carbono de uso geral, acalmado e forjado. ASTM A181, aço carbono de uso geral. ASTM A182, aço liga e aços inoxidáveis. ASTM A350, aço carbono e aço liga para baixas temperaturas. Classe de pressão de flanges. Utilizado 150 libras, 300, 600, 900, 1500 e 2500 libras. A classe 2500 libras vai até o diâmetro de 12 polegadas. Encaixe solda é fabricado de 150 libras a 600 libras. Rosqueadas de classe 1500 libras vai até 12 polegadas. Diâmetros de 3 polegadas ou menores da classe 400 libras têm as dimensões iguais às de 600 libras. Diâmetros de 2 polegadas e meia ou menores da classe 900 libras têm as dimensões iguais aos de 1500 libras. Outros tipos de materiais para flanges. Aço inox, pouco utilizado devido ao custo alto. A alternativa utilizada é virola ou pestana de inox com flange solto em aço carbono. Ferro fundido, fabricados nas 125 libras a 250 libras, de 1 polegada a 24 polegadas rosqueadas. Latão, bronze e alumínio, fabricados de 150 libras e 300 libras, de meia a 4 polegadas. PVC, PP e PID, fabricados 150 libras, de meia a 8 polegadas. Plásticos revestidos com fibra de vidro, em toda a classe de diâmetros de tubos, conforme norma PB15 ou 150 libras ASME B165. Juntas de vedação para flanges. Elemento de vedação que fica comprimido entre as faces dos flanges. Juntas não metálicas, borracha natural, sintética, plásticos e papelão hidráulico. Juntas semimetálicas, espiraladas. Juntas metálicas, folheadas. Juntas metálicas corrugadas. Juntas metálicas maciças. Juntas metálicas de anel. Principais tipos de juntas. Junta plana, material de buna, neoprene, utilizamos em flanges de ferro fundido, e fibra de aramida para água e ar comprimido. Semimetálica ou espiralada, inox mais grafite, com um anel de centralização externo e interno, utilizamos em hidrocarbonetos mais vapor. Tipo de anel RTJ,
inox, tubulações de alta pressão, vapor hidrocarbonetos. Junta de vedação para flanges. Para flanges com face de ressalto, nós temos a junta, a flange e um anel de centralização, onde a junta não chega até o ponto da furação da flange. Já para flanges com face plana, a junta chega até o ponto de furação da flange. Juntas metálicas folhadas, ela tem a chapa metálica e o enchimento de amianto. Juntas de anel, elas têm a seção elíptica ou octagonal. Juntas planas. Tipo de junta RF. Como vocês podem ver, elas pegam a face do ressalto entre a furação da flange. Tipo FF. Face plana, ela pega a junta em toda a extremidade da flange, inclusive a furação dos parafusos. Junta espirotálica. Esta junta, ela também pega na face com ressalto entre a furação da flange. E a área folhada dela fica sobre o ressalto da flange. Junta tipo RTJ. É posicionado o anel no rasgo da flange sobre o ressalto e ligado entre as duas flanges. Ligações de ponta e bolsa. Tubulações de ferro fundido e de ferros ligados para água, esgoto e líquidos corrosivos. Tubulações de ferro fundido para gás, não recomendado para novos projetos. Tubulações revestidas com vidro. Tubulações de concreto, simples ou armado. Ligações de ponta e bolsa. Em ligações de ponta e bolsa em tubos de ferro fundido, um lado da extremidade existe uma bolsa e o outro lado, das extremidades de outro tubo, é uma superfície plana. Para fazer a conexão entre essas duas extremidades, é colocado um anel retentor de borracha para fazer a vedação dessa tubulação. Normalmente, as ligações de ponta e bolsa para tubo de concreto armado são para grandes diâmetros e alta pressão. Este lado da extremidade do tubo é uma bolsa. Este outro lado é um encaixe tipo macho. Esse encaixe ele tem um anel de aço para reforço. É colocado um anel retentor junto com argamassa para fazer a selagem. E para a soldagem das duas extremidades é colocado uma argamassa neste ponto, fazendo o fechamento total. Emendas em tubos de PVC revestido com fibra de vidro laminada. Temos aqui dois tubos revestidos com fibra de vidro. Aqui um nipple de ligação de PVC. Para fazer a ligação entre essas duas extremidades, é passado uma cola adesiva no nipple. Em seguida, fixada a extremidade dos tubos nas duas extremidades do nipple. Para fazer o fechamento total, é feito um revestimento com fibra de vidro e resina, sendo assim executando a emenda do tubo. Ligações de compressão. Agora nós temos aqui, por exemplo, uma válvula, uma união, um equipamento, onde a extremidade dele é com rosca macho. Para fazer essa conexão junto com o tubo, é feito da seguinte forma. É anexado uma porca com a rosca fêmea e uma luva na superfície do tubo. Ao rosquear
esta porca com a luva na extremidade do equipamento ou da válvula ou de uma união, esta luva vai sendo pressionada, dando a estanqueidade da conexão, assim como estamos vendo. Ligações de compressão Pipe Lock. Aqui nós temos uma luva Pipe Lock. Dentro dessa luva existe 2 anéis de selagem em plástico Viton. É inserido a extremidade de um tubo e a outra. Existe uma ferramenta onde é feita uma compressão nesses pontos, fazendo com que o tubo se deforme e selando o material. Existe também T's, curvas com esse mesmo tipo de conexão e outras mais. Ligações de compressão patenteada. Temos aqui uma junta Dresser. Esta junta ela tem flange nas 2 extremidades e um elemento entre elas. Dentro desse elemento aqui, junto com a flange, existe um anel de borracha, onde nós apertamos o prisioneiro, essa borracha é comprimida, fazendo a vedação das 2 extremidades do tubo. Já esta aqui é uma junta Vitaulic. Essa junta ela é formada por 2 abraçadeiras e um anel de borracha cônico que pega a extremidade dos 2 tubos. Ao apertarmos o parafuso desta abraçadeira, é comprimido este anel de vedação, fazendo a selagem dessa união. Ligações de tubos com revestimento interno corrosivo. Neste caso, temos 2 tubos com revestimento interno para a corrosão. Para fazermos a ligação entre essas 2 extremidades, devemos remover uma parte do revestimento para que possamos soldar os nipples de material resistente à corrosão do fluido que vai ser passado dentro desses tubos. Em seguida, fazemos a soldagem desses nipples. Depois, vamos repor o material do revestimento até um certo trecho do nipple, deixando um espaço para poder fazer a solda. Porque quando estamos soldando, podemos danificar o revestimento interno. Em seguida, unimos as 2 extremidades do nipple, já soldado nos tubos, e efetuamos a solda, assim fechando esta ligação. Tabela de referência para ligações. Nesta tabela, em ligações correntes ao longo da tubulação, temos serviços de baixa responsabilidade ou não severos, ou seja, tubulações até 7 kg de pressão e temperatura até 100 graus Celsius. Em diâmetros até 4 polegadas, utilizamos ligações rosqueadas com luvas. Já em diâmetros de 6 polegadas ou maiores, solda de topo. No caso de serviços severos, que são tubulações acima de 7 kg de pressões e temperatura acima de 100 graus Celsius, utilizamos em diâmetros até 1,5 polegada ligações de solda de encaixe com luvas. Em diâmetros acima de 2 polegadas ou maiores, solda de topo. Temos também ligações nos extremos das tubulações, onde for exigida facilidade de desmontagem. Nesse caso, serviços de baixa responsabilidade ou não severos, como eu já disse, 7 kg de pressão e até 100 graus Celsius, diâmetros até 4 polegadas, utilizamos ligações rosqueadas com uniões. E, diâmetros de 6 polegadas ou maiores, ligações flangeadas, com flanges rosqueadas ou sobrepostas. No caso de serviços severos, como eu também já disse, tubulações com pressão acima de 7 kg e temperaturas
acima de 100 graus Celsius, em diâmetros até 1,5 polegadas, utilizamos ligações de solda de encaixe com uniões. E diâmetro de 2 polegadas ou maiores, ligações flangeadas de pescoço ou tipo anel. É lógico que essa tabela é uma referência. Ela pode ser alterada, as especificações da tubulação, de acordo com o departamento de processo, nos regimes de operação do sistema. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, eu vou pedir para vocês, logo abaixo, clicarem nessa setinha verde aí e dar um curtir para que eu possa estar produzindo mais vídeos para vocês. E se quiserem, podem estar se inscrevendo em meu canal para receber informações sobre novos vídeos postados. Até o próximo. Obrigado.